Olá, este é o primeiro vídeo aqui do canal. Boas-vindas para você. Que alegria ter você aqui. Eu espero contribuir muito por meio das aulas, dos vídeos. Aqui eu vou compartilhar técnicas, conhecimentos, experiências de centenas de sessões de atendimentos, de mentoria. Meu nome é Mika Nashiro, eu sou terapeuta, pós-graduada em psicopedagogia e formada em vários treinamentos de desenvolvimento cognitivo, emocional e pessoal, e trabalho com esses atendimentos há mais de 10 anos. Aqui também vou compartilhar orientações sobre como criar um novo hábito, como ter foco, disciplina cognitiva, por exemplo. E uma das experiências que eu compartilho aqui, tanto dos meus alunos nas mentorias, quanto da minha experiência de vida, é em aprovação em concursos públicos federais. Trabalhei na Justiça Federal por mais de 8 anos e foi fruto aí de um alinhamento, de uma preparação muito rápida em um momento da minha vida muito corrido, digamos assim, onde eu trabalhava, preparava a monografia do meu TCC da pós, fiz muitas coisas em um ano e tudo isso foi possível com as técnicas certas, as técnicas que eu compartilhei com muitos alunos aí nas sessões, tive feedbacks de aprovação, de algo que estava bloqueado há muito tempo. Por exemplo, no caso de um aluno que estava há mais de 5 anos tentando para um concurso e ele só era reprovado na prova oral, que é a prova que você faz em um concurso mais complexo, federal, que você faz depois de passar por etapas teóricas. Então, como que uma pessoa que tem um vasto conhecimento e passa em provas teóricas fica preso na oral, na prova oral? Então, tem sempre alguma sabotagem, algum desalinhamento mental e emocional, e ele fez essa mentoria, passou por essas técnicas comigo, e eu recebi a grande notícia que ele foi aprovado. E tantos outros casos, tantos outros alunos, e eu quero receber notícias boas de você. Então vamos aqui para a nossa primeira aula, que é você entender por que você procrastina. Por que você procrastina um projeto de vida, uma transição de carreira, a realização de um sonho, uma aquisição de uma casa própria, qualquer projeto pessoal ou profissional que tenha ou a dinâmica da procrastinação é porque tem essa questão da falta de alinhamento mental e emocional. Vamos entender isso nessa aula. O primeiro ponto muito importante que nós temos que entender é que a procrastinação não é uma causa. Como assim, Mi? Muitas pessoas falam, eu não consigo estudar porque eu procrastino. Porque eu procrastino, como se a causa de não estudar fosse a procrastinação. E quando a gente vê a procrastinação como uma causa, a gente não consegue resolver. Por quê? Porque não estamos mapeando a causa certa. A procrastinação, ela não é uma causa, ela é um efeito de uma causa anterior. Então, se alguém está procrastinando, isso é um sintoma, isso é um efeito, isso é o que aparece por haver uma causa verdadeira. Enquanto a gente não encontra a causa verdadeira, essa procrastinação continua. Então, quais são as causas da procrastinação? Elas são de ordem mental, mentalidade e emocional. Então, primeiro, a gente precisa ter um mental alinhado. O que é o mental alinhado? Alguém que acha que tem que ter sorte para conseguir alguma coisa, que tem que ter sorte para passar no concurso público, que tem que ter uma indicação. Ela vai estudar com o cérebro entregando muito menos energia do que ele de fato tem para entregar. E isso a gente estuda na neurociência, isso vai fazer com que as nossas capacidades cognitivas de atenção, foco e memória tenham menos energia, ou seja, funcionem com menos potencial do que poderia. Então, existem mentalidades desalinhadas que estão aí, como que segurando essa energia que você tem para que ele não vá o quê? Abastecer todas essas funções cerebrais, por exemplo. Então, isso é um desalinhamento mental. Nesse exemplo, alguém poderia falar, não, mas existe indicação. É exceção. Eu que
vive uma experiência. Estou dando um exemplo do concurso público, mas você pode pensar aí no seu objetivo. É empreender? É uma transição de carreira? É escrever um livro? É ter mais tempo para sua família? E você sempre dá uma desculpa de que não dá. Então, quando a gente tem um mental desalinhado, a gente dá justificativas equivocadas. E essas justificativas vão fazer com que o nosso cérebro entregue muito menos energia do que a gente poderia ter. É como se a gente andasse com freio de mão puxada. O carro tem o potencial lá para andar 100 por hora, pista tranquila, você está numa estrada legal e você está andando a 30. Então é isso que acontece quando a gente tem o mental desalinhado. E aí tem um segundo aspecto, que é o tema da aula de hoje, alinhamento mental e emocional. Por que nós procrastinamos? Porque falta alinhamento mental e emocional. Só que nós não tivemos aula de inteligência emocional lá no ensino médio. Nós muitas vezes não buscamos leitura, não temos o hábito de buscar isso. Então eu quero trazer aqui nesse canal isso de forma prática, para que o alinhamento mental e emocional faça parte do seu dia a dia, para que você domine as configurações do seu cérebro, como você domina as configurações do seu celular. E isso vai te gerar muito mais energia, muito mais disposição, muito mais resultados, muito mais qualidade de vida. Porque uma pessoa que tem mais resultado, ela tem mais qualidade de vida, ela sabe fazer gestão do tempo, ter tempo de qualidade com as pessoas que ela ama, ela se permite desfrutar da vida muito mais, diminui a ansiedade, melhora o humor. Então, tudo isso é válido para quando a gente, tudo isso são resultados para quando a gente domina essa máquina que é o cérebro. Então, nesta aula, o que eu quero trazer são esses dois aspectos principais: o que é o alinhamento mental e o que é o alinhamento emocional. E aí você vai entender que quando você procrastina, não é que a causa de tudo é a procrastinação, não, ela é um efeito de uma causa que é o desalinhamento mental e emocional. E o desalinhamento mental, vamos entender ele primeiramente. Ele é uma mentalidade equivocada em relação ao seu objetivo. E aí, ao longo aqui do canal, em outras aulas, eu vou te ensinar como que você vai mapeando para cada caso específico. Então, eu tenho aqui o planejamento de ter uma playlist só para quem estuda, para quem se prepara para concurso público, uma playlist só para mamães. Eu sou mamãe da Sofia, de 3 anos, e do Gui, de 2 anos. Então, muitas vezes, a ansiedade, o estresse, o não saber pedir algo para o filho sem gritar, o evitar a birra é muitas vezes fruto de um desalinhamento mental. Ninguém te ensinou a manter a calma, ninguém te ensinou a usar o tom de voz adequado para falar com a criança. Então a criança está agitada, a mãe está mais agitada, a criança começa a chorar e é um Deus nos acuda, que é a experiência que eu tenho quando eu atendo aqui muitas mamães. Então o que que acontece? Nós precisamos treinar o nosso alinhamento mental para tudo, para cuidar da criança, para dar aula, para trabalhar, para fazer uma transição de carreira. Eu passei recentemente por uma transição de carreira, fiquei 8 anos na Justiça Federal, que é uma área que eu admiro, que eu gosto muito, para focar um pouquinho mais nessa área de treinamento, que eu dividi o meu tempo, e depois com os atendimentos o meu tempo foi ficando muito focado para os atendimentos e foi ficando escasso. Então eu tive que priorizar e agora eu sigo com essa nova etapa da minha vida. E para tudo isso, para toda decisão, para todo objetivo realizado, precisa ter um alinhamento mental. Então, nessa aula, eu só quero pontuar isso. Alinhamento mental é uma mentalidade alinhada com seu objetivo, padrões certos, crenças certas, saber tirar desculpas, equívocos, crenças limitantes. E agora, o segundo ponto mais importante. Do alinhamento mental, muita gente já ouviu falar. Muita gente fala: eu preciso pensar positivo, eu preciso acreditar, eu preciso treinar a minha autoconfiança. Porém, muita gente tem um alinhamento mental, mas na hora de pôr em prática, na hora de dar um passo de transição de carreira, na hora de estudar para um concurso público, na hora de empreender,
trava, se sabota, procrastina, porque não basta ter um alinhamento mental. E o que eu quero trazer aqui nessa aula é que precisa ter um alinhamento emocional. E, gente, a emoção é como se o nosso cérebro, o nosso organismo, tudo, o fisiológico, imagina, você ouve uma palavra que é um gatilho de medo, já te vem um frio na barriga. Olha como isso é rápido. É uma questão de milésimos de segundo. Você nem para pensar. Você escuta um barulho, parece que é um acidente, parece que é um assalto, e você já começa a suar. O que que é isso? Você programou, eu vou suar, eu vou ter medo. Não, é automático. Então, o que que eu quero dizer? Uma coisa é o mental, outra coisa é o emocional. São coisas diferentes, uma influencia na outra. Então, se você tem um padrão emocional, que é uma configuração emocional de muito medo, de muito susto, por experiências que você passou na vida, isso vai afetar o seu mental. Se você tem um mental de muita desculpa, de muita justificativa, que não busca solução, mas busca desculpas, isso vai afetar o emocional. Então, é uma via de mão dupla. E é claro que pensamento positivo ajuda. Então, tem gente que me questiona, mas então só o pensamento positivo não ajuda? Só o pensamento positivo por si só, vazio, sem sentir, não ajuda. Mas ele ajuda num aspecto que ele contribui para que você mude a sua mentalidade. E quando você muda a sua mentalidade, você se abre para mudar seus padrões emocionais. É mais fácil, pela minha experiência de centenas de atendimento, é mais fácil mudar a mentalidade do que mudar o padrão emocional. E aí eu finalizo essa aula explicando essa configuração. Por quê? Porque o padrão emocional, ele está gravado a nível subconsciente. A gente precisa de muita técnica, de muita disposição interna, isso é pessoal, é aquela máxima, o autoconhecimento, a transformação é uma portinha que só se abre pelo lado de dentro. Então, às vezes, você quer ajudar um familiar, mas ele não quer ajuda. Você está vendo que o amigo tá com uma mentalidade muito ruim, você quer que ele mude a mentalidade, mas ele não quer mudar nesse momento da vida dele, porque é uma porta que só se abre por dentro. A gente pode incentivar, mas é de cada um. E existem várias ferramentas para quem quer abrir essa porta que vai ajudar. Leitura, livros, os vídeos, por isso a ideia deste canal, tantos outros canais maravilhosos, tantos livros. Então, existem várias ferramentas, mas uma que ajuda muito é a mentoria, individual ou em grupo. Ter alguém que tem uma experiência, que consegue olhar para você, é a mentoria, é a sessão individual, é uma consultoria, é alguém que olha de fora. Por quê? E com um olhar profissional, porque vai perceber quais são os seus pontos cegos. Então, eu sempre tenho uma mentora ou um mentor. Todo ano da minha vida, eu foco em aperfeiçoar alguma área da minha vida específica e eu sei, por experiência de mais de 10 anos, que sozinha é mais devagar. Então, para finalizar, o que que é essa configuração emocional? É uma configuração de significados emocionais que você tem gravado no seu subconsciente. E a gente vai ver nas próximas 3 aulas quais aspectos que você precisa alinhar em relação ao objetivo que você tem. Então, como você vai perceber um desalinhamento? Qual que é o ponto ou quais os pontos que você precisa alinhar? E quando a gente faz esse mapeamento, tudo fica muito mais simples. É como se você tivesse um mapa e soubesse por onde caminhar, o que trabalhar. E quando a gente não tem esse mapa, é como a gente não tivesse o GPS e andasse por um caminho desconhecido. A gente se perde muito mais e muitas vezes não chega no objetivo final. Então, a configuração emocional, o que que ela é? Ela é esses significados emocionais que nós gravamos ao longo da nossa vida. E eles podem ser gravados de duas formas: por repetição ou por uma forte emoção. Por repetição, é alguém que te elogiou várias vezes, que te encorajou várias vezes na infância, e você, por repetição, gravou um padrão de que você consegue lidar com desafios. Pronto. Você tem um botão
que um botão. Então, por exemplo, as situações da nossa vida são como botões, são como gatilhos. Os botões despertam um gatilho, os botões despertam um significado emocional. Então, tem pessoas que ouvem falar, tem um desafio para você, e a pessoa se enche de energia, de coragem. Poxa, eu quero montar esse quebra-cabeça. É um desafio profissional para você lidar com a sua equipe. E a pessoa ganha energia, aquilo estimula. E tem pessoa que no botãozinho dela escrito desafio, ou seja, qualquer situação da vida que a leve para um desafio, ela perde energia, ela começa a ter sono, ficar doente. Então, aquilo significa que o desafio, ela gravou o botão desafio como algo muito negativo. E isso reproduz automaticamente. Então imagina uma pessoa que automaticamente ela gosta de lidar com desafios. Ainda que dê um frio na barriga, ainda que traga o receio do novo, que sempre traz, mas ela vai com energia. Ela vai se sentindo desafiada. Tem pessoas que o desafio estimulam. Se ela fica num ambiente de trabalho que é repetitivo, que ela faz todo dia a mesma coisa, ela sai, porque não é o padrão mental dela, não é o padrão emocional. Tem a ver com mentalidade, então ela gostar mentalmente de desafio, mas principalmente com o sentir. Ela sente emoção, energia quando ouve a palavra desafio. E isso vale para tudo na nossa vida. Então, todas as coisas que a gente vive são como eu gosto de ver essa metáfora, são botões. Então, eu atendo alguém na mentoria individual e essa pessoa fala algo e já faz uma cara triste. Então, eu já entendo. O botão dessa pessoa para isso tá negativo. Como que a gente faz? A gente reconfigura os botões. Então, a gente tem técnicas de PNL, tantas outras técnicas. O aperfeiçoamento de desenvolvimento pessoal é algo que eu amo, é algo que eu estudo há mais de 10 anos. Então, existem inúmeras técnicas que vão o quê? Reconfigurar, reprogramar não só o padrão mental, porque fica falho. Mudar só a mentalidade muitas vezes não é suficiente. A gente vai reprogramar esse padrão emocional. E aí, por exemplo, quando ela escuta a ideia de prova, e hoje eu atendi muita gente que tinha a ideia de que prova é um martírio, porque teve uma experiência negativa na escola, e a gente muda isso e ela consegue ir para a prova com muito mais calma. Acabei de receber a notícia agora, recentemente, de uma pessoa que eu atendi que não passou em duas ou três OABs. Eu acho que ele não passou em duas e essa era a terceira. Enfim, ele tinha sido reprovado algumas vezes e agora ele acabou de passar. Mas para essa vez que ele passou, ele fez 10 sessões comigo, a gente foi nas causas, o que que é prova, o que que é o não merecimento, o que que é não, isso não é para mim. Então, uma desidentificação com a aprovação, a gente reconfigurou tudo isso e na primeira vez que ele tentou, depois dessas sessões, ele teve aprovação. E que alegria para ele e para mim ver esses resultados positivos. Então, isso é reconfiguração emocional. Não adianta querer passar, se lá no seu subconsciente, sempre que você escuta a palavra prova, evoca inúmeras emoções negativas, isso faz com que o seu cérebro retraia, entregue menos energia para as capacidades cognitivas, como foco, concentração e memória. Então é aquilo, o emocional, quando ele está gravado, ele vem muito antes do mental no dia a dia. Você não consegue controlar. Então é aquilo que eu falei, você escuta um tiro, todos nós, acredito, gravamos que um tiro é perigo. O que que o nosso cérebro vai fazer? Se preparar para se defender. Ou ele libera aquela energia do estresse, da adrenalina de correr, ou de mobilizar. Já estudaram sobre isso? Então, cada situação ela vai trazer uma reação do nosso cérebro, e isso vem antes da nossa vontade, do nosso mental, isso vem antes do pensamento consciente, porque já está configurado no inconsciente, e a gente pode reconfigurar, para que quando você escute a palavra prova, por exemplo, desafio, você receba muito mais energia do seu cérebro para ir para cima, para ir para frente do seu objetivo. Então, ficamos aqui por essa aula, uma aula mais completa, maior sobre alinhamento mental e alinhamento emocional. Não basta ter só o mental alinhado,
Não basta ter só o emocional, precisa dos dois juntos. Agora, nas próximas 3 aulas, eu vou te ensinar a mapear onde está desalinhado em você. Como que você vai mapear isso e vai treinando isso no seu dia a dia. Como mapear se você tem um dos pilares, são 3 pilares importantes, que tem que ter o alinhamento mental e emocional alinhados para você alcançar um objetivo. Então, próxima aula é o primeiro pilar da identificação. A terceira aula é o segundo pilar, que essa aqui é a aula introdutória, primeiro. A terceira aula é o segundo pilar das crenças de capacidade. E a quarta e última aula deste mini curso é uma aula fantástica, porque é a aula menos intuitiva e a que mais faz as pessoas procrastinarem, que é a questão da crença de permissão interna. Muita gente tem capacidade, tem identificação com o resultado, mas não tem permissão interna para conseguir, e aí ela se sabota. Fica aqui comigo nessas 4 aulas, eu tenho certeza que muitas fichas vão cair. Inscreva-se no canal. Moeda de troca desta aula, ela não é gratuita. Se não fez sentido nenhum para você, tudo bem, mas se fez sentido para você, se caiu alguma ficha, se contribuiu de alguma forma, deixa o seu like aqui, comenta que você gostou, comenta que ficha caiu para você, e se fez muito, muito, muito sentido, compartilha com uma pessoa que você conhece para ajudá-la.